Olá, boa noite. Vão entrando, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar desse processo que a gente passa aí pelo câncer, que é o fato de perder os cabelos. Vamos entrando, vão me dando um joinha se vocês estão ouvindo bem, se a imagem tá boa. Boa noite, Lucas, tudo bem? Jackson. Vamos entrando, vamos compartilhando. Toquem aí no aviãozinho para vocês encaminharem essa live para mais pessoas. Hoje é um assunto bem pertinente. A gente sabe que a gente tem, infelizmente, tem um público muito grande de mulheres passando pelo câncer de mama. E um dos desafios do câncer é a perca dos cabelos, né? E eu vou contar um pouquinho para vocês como foi esse processo de perder os cabelos. Então, conforme as pessoas vão entrando, eu peço que vocês vão compartilhando essa live, vão mandando aí um aviãozinho para os amigos, para que todos possam ouvir um pouquinho sobre esse assunto delicado. Tá certo? Boa noite, boa noite. Vamos entrando, compartilhando, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, quem está aqui pela primeira vez, eu me chamo Márcia Girardi, sou fisioterapeuta e estou no processo de tratamento contra o câncer de mama. Eu descobri um nódulo na minha mama esquerda em novembro de 2022. Comecei uma investigação, recebi o diagnóstico final de fevereiro, início de março, que eu estava com carcinoma ductal invasivo, grau 2. É o câncer de mama já no estágio 2. E apesar de o nódulo ser bem pequeno, ter menos de 1 centímetro de diâmetro, por ele estar no nível 2, eu precisei fazer o tratamento de quimioterapia antes de qualquer coisa para desacelerar o câncer. Então, eu já fiz 6 sessões de quimioterapia, faltam ainda 2 sessões de quimioterapia. Aí depois eu faço a cirurgia para retirada, ainda não sei se vai ser mastectomia total ou só o quadrante, e depois uma continuidade no tratamento, que é a radioterapia, a imunoterapia, que eu vou ter que fazer 1 ano, e depois o acompanhamento por mais 5 anos. Mas hoje eu vim aqui contar para vocês sobre como foi ficar careca, porque para a mulher é um pouquinho mais difícil, né, perder os cabelos. E eu tive um agravante. Eu tenho uma filha de 7 anos e quando eu descobri que eu estava com câncer, que eu tinha que fazer o tratamento de quimioterapia, a primeira pergunta que eu fiz para o oncologista é: meu cabelo vai cair? E ele falou: sim, seu cabelo vai cair. Eu perguntei porque tem algumas pacientes que fazem quimioterapia e que o tipo de quimioterapia não afeta o cabelo, não cai o cabelo. Então eu perguntei se, no meu caso, eu iria perder os cabelos. E a resposta foi sim, vai cair o seu cabelo. Vai fazer a primeira sessão de quimioterapia, 15, 20 dias o seu cabelo vai começar a cair. Então, antes de eu começar o tratamento de quimioterapia, eu já fui conversando com a minha filha que o meu cabelo ia cair, que eu ia ter que raspar a cabeça. Mas ela não recebeu muito bem essa notícia. O que ela me dizia? Mas mãe, os meus amigos vão rir de você. E eu não quero que os meus amigos riam de você. Mas mãe, todo mundo vai ficar falando que você tá careca, eu não quero te ver careca. E isso foi um fator que pesou bastante para mim. E quando eu iniciei o tratamento de quimioterapia, eu fiz a primeira sessão. 15 dias depois eu já puxava os cabelos e eles começaram a cair. E eu não quis passar por esse processo de ficar escovando e ver o cabelo caindo. Eu resolvi de raspar com 20 dias de quimioterapia, da primeira quimioterapia. Eu fui raspar meu cabelo. E reuniu algumas pessoas da minha família, foi o meu sobrinho que raspou minha cabeça,
E lá tava minha sobrinha, minha irmã, e os meus filhos e os meus sobrinhos netos. E embora eu já tenha passado por isso 2 vezes dentro da minha família, com a minha mãe primeiro, há 14 anos atrás, ela também passou por esse processo de câncer de mama, de cair os cabelos, de ter que conversar, de ter que raspar a cabeça dela. Infelizmente a minha mãe teve metástase cerebral e não venceu a luta contra o câncer. Anos depois, a minha irmã do meio teve câncer de mama, passou por esse processo de raspar o cabelo, de ficar carequinha. Nada é como você tá passando por isso. Então, quando chegou a minha vez, foi um tanto desafiador pelo fato da minha filha não ter o entendimento que era necessário. E eu lembro que teve um dia que eu fui ríspida com ela e eu falei pra ela: filha, eu não tenho outra opção. Eu não tenho escolha. O meu cabelo vai cair e eu vou raspar antes que ele comece a cair. E eu lembro que eu fui um tanto até grosseira com ela, porque eu não sabia mais o que falar. Eu não sabia mais o que dizer pra ela. E depois daquele dia, eu acho que foi uma forma de dar um chacoalhão e ela começou então a ter um entendimento. Tá, vai cair, mas vai crescer, não, você não vai ficar careca pra sempre. Toda aquela conversa que a gente tem que ter com os filhos. E foi um tanto desafiador, porque quando você tem crianças assim, que você tem alguém, né, que você é responsável e você não quer afetar essas pessoas que estão ao teu redor com o teu sofrimento, com a tua tristeza, você veste, né, uma armadura de força, de fortaleza, e ali você mantém. Então eu fui um domingo à tarde, nós almoçamos nesse domingo todos da minha família na casa da minha irmã mais velha. E aí eu falei: Jane, hoje você vai raspar meu cabelo. E eu fui na casa dele e aí decidimos raspar. Então ele começou o processo de raspar, a gente fez eu até postei algumas fotos, a gente fez umas brincadeiras, raspou a metade, deixou a metade, e para ficar uma forma mais descontraída, né? E nesse processo foi bem doloroso para mim e para minha filha principalmente, porque ela se fechou num dos quartos na casa do meu sobrinho e não queria sair, porque ela não queria me ver careca. E apesar de eu estar engolindo o choro, eu não deixei. Eu não deixei transparecer para eles que eu estava sofrendo com aquilo. Eu ri, eu brinquei, e aí a gente tirou fotos. Ela não quis tirar foto comigo nas primeiras fotos, foi um tanto. Ela me olhava, mas parece que ela não me reconhecia. E é um tanto doloroso para uma mãe. Eu entendo que ela era, né? Ela é uma criança, que ela não tinha maturidade para enfrentar uma coisa dessas, mas é doloroso. É doloroso porque você se olha no espelho, você não se reconhece, mexe com a tua autoestima, você se sente feia e ainda por cima você tem esse fato de não deixar isso abater, né, os teus filhos. Mas aí depois, conversando, abracei ela, falei: filha, vai ser um período, logo o cabelo da mamãe vai crescer e vai ficar tudo bem, o importante é que a mamãe vai ficar bem. E aí, viemos pra casa, eu fui tomar banho, e aí ali debaixo do chuveiro eu desabei. Porque eu tava vivendo, na minha percepção, naquele dia, até aquele dia, eu tava vivendo o melhor momento da minha vida. De autoestima, com o meu corpo, com a minha saúde mental. Eu vinha num processo de maturação, sabe? Enquanto pessoa, enquanto ser humano.
E pra mim, até ali, eu tava vivendo o meu melhor momento. E de repente, eu descubro que eu tô com câncer. E você recebe o diagnóstico, é como se você paralisasse e tudo ao teu redor fosse para muito longe. Como se o chão sumisse dos teus pés. Mas para mim, eu só tive a certeza, a percepção mesmo que eu estava enfrentando uma doença grave quando eu fiquei careca. Quando meu cabelo começou a cair, quando eu comecei a sentir os efeitos colaterais da quimioterapia no meu corpo, quando eu comecei a sentir a fraqueza física e emocional, ali eu vi que, caraca, eu tenho uma coisa grande para enfrentar. E aí eu pensei, como que eu vou enfrentar? Então eu optei por... Eu lembro que teve uma amiga que me mandou mensagem e falou assim, vamos apostar nos brincos ou nos lenços? E eu respondi para ela, vamos apostar nos brincos. Eu acho que eu usei lenço e touca pouquíssimas vezes por causa do frio. Mas não porque eu queria esconder a minha careca. Eu não tive vergonha de ficar careca. Em momento algum. Claro, eu tive receio em alguns momentos, porque apesar de eu ter lidado bem com esse processo de perda de cabelo, não é fácil para mulher. Não é fácil. É desafiador. Você se olha no espelho, você não se reconhece, você não se sente bonita, você não se sente feminina. E eu precisei trabalhar isso, essa autoestima de novo. Então eu vinha num processo muito bom de autoestima. Quando eu tive que raspar meu cabelo, é como se eu desconstruísse tudo o que eu sabia sobre beleza, sobre autoestima, sabe? Sobre empoderamento. Eu desconstruí todos os meus conceitos e tive que reconstruí-los de novo. Então, a partir do momento que eu raspei o cabelo, eu fui me ressignificando, eu fui me encontrando e eu descobri que eu não estava no meu melhor momento. Eu descobri que eu estava no início de um processo para chegar no meu melhor momento. E foi aí que eu comecei a ressignificar algumas coisas, alguns conceitos. Eu mudei a forma de pensar, eu mudei a forma de agir, primeiro comigo e depois com os outros. Então, hoje eu quero pedir desculpas para algumas pessoas de quem eu me afastei nesse processo. Não houve nada, não tem nenhuma mágoa, mas algumas coisas e algumas situações deixaram de ser relevantes e significantes para mim. E por isso eu me afastei. E agora, meu cabelo tá crescendo, eu tô numa fase ainda de identificação. Eu não sei se ele vai ser liso, se ele vai ser crespo. Eu tinha um cabelo crespo. Eu ainda tô me reconhecendo. E eu tenho dificuldade de me visualizar com cabelos compridos agora de novo. Porque eu fui criando um conceito e fui me olhando no espelho e vendo a mulher que eu me tornei e gostando do que eu estava vendo no espelho, que o fato de eu estar sem cabelo ficou insignificante. Então, do processo doloroso que eu tive para raspar o cabelo, para conversar com a minha filha, explicar para ela todo esse processo, eu hoje me sinto bem assim. Eu não tenho vergonha. Eu sei que algumas pessoas ainda me olham com olhares de pena, né? Porque quando você encontra uma pessoa que tá passando por esse momento, é inevitável eu mesma, a gente olha com pena, a gente fica com dó, é essa palavra. E eu lembro que eu tive uma conversa uma vez
com uma pessoa que chegou na minha vida uma semana antes de eu começar o tratamento de quimioterapia e que se tornou uma pessoa extremamente importante para mim e que tem me ajudado muito. E eu falei, um dia de fúria, eu falei: as pessoas olham pra mim com pena, como se eu fosse morrer amanhã, porque eu tô careca e eu tô passando por um tratamento de câncer. E ele falou pra mim: é uma fase, é inevitável as pessoas não olharem assim. Não é você, é qualquer pessoa. E aí eu parei pra pensar, eu falei: cara, eu também já fiz isso, eu também olhei com dó, com pena para as pessoas que estão passando por isso. E esse fato de estar me redescobrindo de novo como pessoa e até como a minha autoestima, me redescobrindo mesmo a minha autoestima nesse processo, tem sido muito significante. Eu agora tô numa fase que não tá assim tão doloroso o processo do tratamento. Então a quimioterapia já é um pouco, os sintomas já são mais a menos, eu não tenho mais enjoo, eu não tenho mais fraqueza, meu cabelo tá crescendo, consequentemente eu tenho dores, tenho dor articular agora, que é um efeito colateral da quimioterapia, mas que a atividade física me auxilia muito nesse processo, então eu tô tendo sim dor muscular e dor articular, mas não de uma intensidade muito severa. É suportável. Às vezes eu tomo a medicação, às vezes nem precisa. Eu fiz quimioterapia segunda-feira, hoje que eu comecei a sentir um pouquinho de dor muscular e dor articular, mas consegui treinar. E esse processo de me encontrar, de passar por essa ressignificação, tem sido libertador. Porque hoje, eu já tinha ouvido algumas pessoas falando que você é uma pessoa antes da doença, você se torna uma pessoa durante a doença e você certamente será uma pessoa depois da doença. E realmente a gente vem passando por processos evolutivos, então você passa a olhar para a vida de uma forma diferente, você passa a olhar para você de uma forma diferente, você vê que o que você de repente tinha como valores, eles não são mais os mesmos. Você consegue se abrir mais para o outro, então você não tem medo de falar sobre sentimentos, de falar sobre o que você está passando, sentindo. O medo, ele é inevitável, mas a gente aprende que a gente é muito mais forte do que o medo. O medo é uma mentira. Então todo o medo que eu tive lá no começo, de morrer, de ficar feia, careca, de não vencer o câncer, é tudo mentira. Esses medos são mentiras. Esse medo só serve para você se estagnar e não conseguir vencer a tua doença. Então quando você sentir qualquer tipo de medo, passando por esse processo, ou seja, de uma doença ou por qualquer outro processo que você esteja passando na sua vida, qualquer outro desafio, lembre-se que o medo é uma mentira e você pode desmentir esse medo. Então eu desmenti o medo que eu tinha de morrer, eu desmenti o medo que eu tinha de ficar feia e que eu vou contar um segredo. Eu dizia assim: poxa vida, agora que eu me abri pra vida e que eu me abri pra ter um relacionamento, eu fico careca e tenho que enfrentar um câncer. Eu desmenti esse medo também. Eu desmenti o medo que eu tinha de ficar feia. Eu não me acho feia. Eu fiquei um tanto diferente, mas não acho que eu fiquei feia. Eu tô num processo evolutivo, eu tô mudando aos poucos. Agora o cabelo vai crescer e sabe lá Deus se ele vai vir crespo ou liso, se eu vou deixar crescer ou vou manter meu cabelo curto, eu ainda não sei. Eu não decidi como que eu vou ficar. Não decidi se eu vou ter cabelos longos ou vou ter cabelos curtos.
Porque na verdade não são os cabelos que me definem como pessoa. É muito além, é a minha essência, são os meus valores que me definem como pessoa. E a partir do momento que a gente consegue ter essa noção e ressignificar, a gente não se importa mais com a opinião dos outros, a gente não se importa com as críticas dos outros, a gente deixa com o outro o que é do outro. Então, eu ouvi alguns comentários do tipo: usa touca, usa lenço, esconde essa careca, você tá com essa careca no lipo. Ou então, você tá se expondo demais, você não precisa disso. Eu não venho aqui me expor. Eu venho aqui dizer para as mulheres que estão passando pelo mesmo problema que eu estou passando, que é possível encarar tudo isso de uma forma leve, que é possível encarar tudo isso com autoestima elevada, que é possível encarar tudo isso gostando de uma pessoa. É tudo possível. Basta você desmentir os medos que você acha que você tem. E esse é um dos processos mais... É como se eu tivesse... Sabe a borboleta quando ela tá dentro do casulo? E aí ela passa de lagarta para borboleta? É esse processo que eu estou vivendo agora. Eu não tô ansiosa pro meu cabelo crescer. A única coisa que eu estou ansiosa é sim para finalizar a quimioterapia, porque na minha percepção a quimioterapia é o processo mais desafiador de um tratamento. Vocês sabem que eu sou da área de saúde, então eu tenho um pouquinho mais de noção e também eu já passei por esse processo. É a terceira vez que nós passamos por esse processo dentro da minha família. Então eu já passei pelo processo de enfrentar a doença, quimioterapia, cirurgia, rádio, metástase cerebral, depois metástase no abdômen, que foi o que aconteceu com a minha mãe, e infelizmente a morte. Então esse foi a primeira fase. Depois o câncer se repetiu na minha irmã, então eu acompanhei ela. Processo de diagnóstico, quimioterapia, cirurgia, reconstituição da mama, radioterapia. Mas graças a Deus. E a minha irmã tá bem hoje e ela tá aí no controle e na manutenção. E aí, por ironia ou por aprendizado ou por N fatores, com a mesma idade da minha irmã, eu diagnostiquei o câncer em mim. E eu optei por não me sentir doente. Então, passei sim por fases bem difíceis, passei sim por momentos de medo, de desespero, mas eu sempre tive na minha mente: eu não estou doente. É um processo e vai passar. Então eu não deixo o meu corpo se sentir doente. Não estou exigindo, não estou fazendo nada que ele não suporte. Mas o desafio de você trabalhar a sua mente a seu favor, ele é muito grande. Eu também te amo, Paty. A Paty é minha terapeuta, é uma pessoa incrível que me salva às vezes quando eu tenho crises de ansiedade. Graças a Deus estamos estabilizadas e controladas, né, Paty? Então esse processo depende muito de como você vai encará-lo, de como você vai ver tudo isso. E eu quis vir conversar com vocês e trazer com vocês essa questão da perca de cabelo, porque como eu vou fazer a quimioterapia na oncologia, eu vejo bastante as mulheres me representa que elas precisam esconder que elas estão carecas.
É como se elas tivessem vergonha daquilo. E não é motivo para se ter vergonha. Você está enfrentando o maior obstáculo, de repente, da sua vida, com grandeza, com fortaleza. Então, não sinta vergonha. Se a opção for usar toquinha, lenço, ok. Mas se a opção for expor esse carecão, exponha. Você vai estar motivando, deixando as pessoas ainda mais com força de vontade para lutar, para vencer. Eu uso, às vezes eu uso alguma coisa na minha cabeça, mas se tá muito frio. Senão, geralmente, eu tô com a minha cabeça no limpo. E às vezes eu dou risada, porque eu ouço bastante. Põe alguma coisa nessa careca. Pra quê? Gente, os homens vivem de cabelo curto. Eles vivem de cabelo curto. Tem homem que raspa e tá tudo bem. Ninguém fica doente por causa disso, de pegar um frio na careca. Qual é a diferença de uma mulher careca para um homem careca? Qual é a diferença? Não é isso que define uma pessoa, não é isso que define a tua doença, não é isso que define o teu tratamento, não é isso que vai definir a tua cura. Primeiro você precisa se aceitar. Eu aceitei o processo. Não me sinto doente? Não me sinto doente. Mas eu aceitei que eu preciso passar por esse processo. E se eu preciso passar por esse processo, a responsabilidade de como eu vou passar por esse processo é minha. E a opção foi de cabeça erguida, de careca no limpo. E quem não gostar, não gostou, paciência. Mas a opção foi essa. Eu acho que as mulheres, quando elas passam por desafios neste nível, elas se tornam ainda mais interessantes, ainda mais sexys, ainda mais bonitas, ainda mais atraentes. E eu aprendi que é possível você tirar do ruim algo bom, sempre. Então, eu tô tirando desse processo ruim pelo qual eu tô passando coisas boas. Quais são as coisas boas, Márcia? Me ver de uma forma diferente, saber que eu posso fazer o que eu quiser com o meu cabelo, que eu não vou mudar a minha essência, saber que eu vou vencer, que eu sou muito corajosa, que eu sou muito forte, e ao mesmo tempo saber que às vezes eu sou frágil, que eu choro, que eu preciso de carinho, que eu preciso de apoio. Aprendi nesse processo a não absorver críticas que te destroem. Então, as coisas que você ouve e que não agregam, não leve contigo. Semana passada eu ouvi. As pessoas se vitimizam com o que está acontecendo com elas, mas tudo que está acontecendo, elas merecem. Quem é você para saber se a pessoa merece alguma coisa ou não? Quem sou eu para dizer que fulano merece o que está acontecendo com ele ou não? Cuidado com os pedestais da vida. Eles podem te derrubar. Então, vamos cuidar mais da nossa essência, da nossa autoestima, da nossa aparência e julgar menos o outro.
que cada vez que a gente julga alguém, a gente traz esse julgamento para nós. Geralmente, quando a gente aponta para o outro alguma coisa que tá errado, é porque essa coisa tá errado conosco. Então, cuidado com esses julgamentos, com esses comentários, porque às vezes a pessoa não tá forte o suficiente para ouvir um comentário desse nível. Então, se não for para apoiar, se não for para dizer, nossa, como você ficou bonita, como você tá linda assim, mesmo que você não ache. Se não for para encorajar, não fale nada. Não fale nada. Se mantenha em silêncio. Quando você encontrar alguém passando por um problema sério, principalmente de doença, se não for para encorajar, não fale nada. Se mantenha em silêncio. E eu tinha o propósito das lives para aromaterapia, e aí veio a doença, e eu descobri que muitas mulheres têm uma dificuldade de lidar com tudo isso, porque mexe muito com a autoestima da mulher, principalmente as mulheres que têm companheiros. Mexe com a autoestima. O meu tipo de câncer e a maioria dos tipos de câncer são hormonais, então mexe com os hormônios. A mulher fica completamente desestabilizada, perde libido. Então, precisa ter esse olhar e esse carinho para a mulher de uma forma diferente, não só dentro de casa, mas na sociedade também. Uma forma mais acolhedora, que te instigue, que te puxe, que te dê motivos para você continuar, para você não desistir. E que não seja o simples fato de você ficar um tempo careca que as pessoas sumam do teu convívio. Ah, porque eu fiquei careca, então tipo, eu não vou mais sair com ela, né, porque tá feia de ver. Ou então, a Márcia agora tá careca, tá doente, não vou mais convidar para nada porque ela não pode participar. A sociedade exclui. Você sabia? Exclui. Não sei se de uma forma com intenção de proteger ou não me serve mais, mas a sociedade exclui. Eu ouvi muito, você tá trabalhando, você não tem que se encostar. Não, eu não tenho que me encostar. Eu não tenho que ir pro INSS porque eu tô bem. Eu ainda tô em condições de trabalhar. Quando chegar o momento que eu precisar ficar em casa, eu vou ficar. Mas esse momento eu consigo trabalhar. Eu tô conseguindo trabalhar. Eu não tenho que me encostar. Que eu posso continuar tendo uma vida. Não é porque eu tô com câncer, não é porque eu perdi meu cabelo, não é porque eu tô isso ou aquilo que eu tenho que me excluir de todas as minhas atividades. Não funciona assim, gente. A gente precisa acolher mais e julgar menos. Vocês acham que é fácil enfrentar os olhares de julgamento, as falas? Não é não? Oi, Dai. Não é não? Então, o processo de ficar careca talvez tenha sido, tirando a parte da minha filha, tenha sido um tanto engraçado, desafiador, mas que agora tá. Eu ainda às vezes eu faço até umas brincadeiras. Tipo, esses dias ele tava toda arrepiada aqui. Eu falei, olha, já. Lembra que a gente faz chuca nos bebês? Quando a gente tem os nenezinhos, a gente faz aquela chuquinha. Eu tava nesse processo de fazer chuquinha. Agora eu ainda não sei. Estamos tentando identificar se ele vai ficar liso ou crespo e tá tudo bem. Mas são processos. Processos são fases. Eu por causa da medicação também inchei
engordei um pouquinho, então eu falei esses dias que eu tava parecia uma traquinas, daí sem cabelo, com o rosto inchado. E tá tudo certo, são fases e vai passar e tá tudo bem. E quem não gostar, paciência, nem todo mundo vai gostar de você com cabelo, imagina sem. Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu vi que tem algumas pessoas que entraram aqui na live que já passaram por isso, a Cássia já passou por isso. E ela deve entender perfeitamente o que eu tô falando, que é um processo desafiador, principalmente para mulher. E eu vou dizer para vocês que hoje talvez está sendo tão leve esse fato agora, que eu me acostumei. Me acostumei com os olhares, me acostumei com as críticas, me acostumei com a careca. E quando eu falo me acostumei, não que eu esteja aceitando algumas críticas, eu simplesmente não dou relevância, não dou importância. Ouço e deleto. E assim a gente vai seguindo. E agora, como faltam só duas quimio, essas quimioterapias já não cai mais o cabelo, então ele vai começar a crescer, vai começar a vir, e aí a gente vai ver qual vai ser o novo look, qual vai ser o corte, qual vai ser, se vai ficar curto, se vai ficar comprido, e tá tudo bem. Mas é um processo bem desafiador, mexe muito com a autoestima, só que a gente precisa achar meios de se sentir bonita. Então, uma maquiagem, um brinco, um colar, uma roupa mais bonita. Você precisa achar outros meios para se sentir interessante também. Não é porque você está sem cabelo que você vai andar mulambenta, né? Você precisa se arrumar, você precisa fazer com que a tua autoestima se sobressaia, que não se sobressaia só o fato de você estar careca. Então, usar um lenço, o que você quiser pôr na tua cabeça, isso vai ficar a critério de cada um. Eu, Márcia, optei por não usar. Usei acho que 1 ou 2 vezes lenço porque tava frio e só. Mas existem outros meios de você se tornar, né, mais atraente, mais bonita mesmo com a perca dos cabelos. E é isso. Eu acho que é... Oi, Marli! É a parte mais desafiadora do câncer, é essa. A quimioterapia e essas, eu diria, agressões que a gente sofre no corpo. Porque eu vou dizer pra vocês. Eu disse hoje de tarde pra uma pessoa, ela me perguntou como é que eu tava. Eu falei, essa fase tá tranquila, eu tenho um pouco de dor, mas tá bem de boa. Eu disse, agora, a primeira fase, que foram as 4 primeiras sessões, é tipo assim, ou você morre ou você sobrevive, porque é muito, mas muito desafiador. É tudo junto, sabe? Enjoo, fraqueza, o teu emocional vai pra... não existe, ele se destrói e você ainda perde o cabelo. A tua pele resseca. É horrível. Mas você sobrevive quando você quer, quando você enfrenta, quando você cria coragem. E uma coisa que eu fiz foi enfrentar de frente. Não de frente, é eu e essa doença cara a cara. E aí, obviamente que eu vou vencer. Sempre. Não conseguimos mais te imaginar com cabelos. Ficou maravilhosa de careca, Tata. Ai, seu charme especial. Os meus colegas não de trabalho, eles falam pra mim que não conseguem mais me ver com cabelo comprido. E eu vou contar um segredo pra vocês, que como eu sempre tive cabelo crespo, mas eu sempre fiz alisamento, botox e muita química. E antes de eu descobrir o nódulo na minha mama, eu falei assim, não, eu vou
deixar meu cabelo crespo de novo. E eu fui cortando. Fui cortando, cortando, cortando. E aí eu cortei bem curtinho, bem Chanel, assim. Porque eu tava tirando o alisamento, tirando a química pra deixar ele natural. E aí eu descobri o câncer. E aí eu brinquei com meu filho, eu falei, poxa, agora não vai precisar mais nem eu ficar cortando, porque vai cair mesmo. E aí vamos ver o que vai dar. Agora vai ficar natural o meu cabelo. Então, processo, era uma coisa que eu queria. Ter, né, o meu cabelo como ele é. Agora eu não sei se ele vai vir liso ou vai vir crespo. Algumas pessoas apostam que ele vai vir liso. Eu ainda não consigo identificar. Mas eu vinha nesse processo de voltar a ter o cabelo que eu tinha. E aí o câncer só deu um empurrãozinho e me auxiliou e tá tudo bem. Mais uma que era o que eu queria fazer e acabou acontecendo. A Dini tá rindo aqui. Ai, a Gorete aqui tá falando que eu sou guerreira. Deixa eu olhar os comentários porque vai passando e eu não consigo ver. E aí eu vou. A Ilana falou sobre o vitimismo, né, Ilana? Eu acho que é teu comentário. Escutei isso também. Entende quem passa, exatamente. As pessoas às vezes são cruéis com os comentários. A Cássia, que eu falei que já passou por isso aqui, ó. Admiração por você, Márcia. Mas a gente tem que aprender a lidar. Sabe o que eu aprendi também? Que o outro só vai dar o que ele tem. Então, se ele não tem coisa boa, ele não tem como te oferecer coisa boa. Ele vai dar o que ele tem. Então, os comentários ruins é o que ele tem pra dar e tá tudo bem. Ah, você é um exemplo pra todos pela luta, foco e fé. Sou sua fã. Ah, Paty, eu sou sua fã. Ah, eu fiquei linda do mesmo jeito. Então, eu já vinha no processo de melhorar minha autoestima, que em 2017 eu virei uma chavinha na vida e aí eu já vinha nesse caminho, sabe? De me arrumar mais, de me olhar mais, de me maquiar. Já vinha nesse processo, assim, de querer ser uma pessoa mais interessante, mas não para os outros, para mim. De me olhar no espelho e gostar do que eu tava vendo. E aí o fato de perder o cabelo deu uma realçada nisso tudo, porque o que eu pensei? Poxa vida, tô sem cabelo, tô sem cabelo, tô careca. Se eu não me vestir bem, né? Botar uma roupa legalzinha, não fizer uma maquiagem, aí o negócio fica triste mesmo, né, gente? Então, vamos ir melhorando cada vez mais esse negócio e se vestindo bem, e se maquiando, e sorrindo, e tentando pelo menos estar sempre bem. E eu confesso pra vocês que muitas, mas muitas vezes que eu tava sorridente, feliz, alegre, por dentro não era bem assim. Mas não é fingimento. A gente precisa sentir a alegria. Então, quando você se esforça para estar alegre, a alegria vem. Porque se você se enfiar na escuridão, tu não sai mais de lá. Nesse processo, não. Então, a gente precisa estar sempre se motivando, estar sempre se olhando com carinho, com aconchego. Primeiro você com você. E depois do outro também, porque quem não gosta de um carinho, de um aconchego. Força aí. Ah, Márcia, querida. Força aí. Logo, essa será a grande história da sua vida, vencerás. Essas meninas lindas aqui, a Márcia, a Cássia, elas estão aí no grupo da Rede Feminina que a gente está montando aqui em Catanduvas, né? Eu nesse momento também como voluntária, e a gente vai continuar aí auxiliando todas essas mulheres que estão passando por esse processo, que já passaram por esse processo. Então a gente está formando a Rede Feminina aqui em Catanduvas, aqui na minha cidade.
para que a gente possa dar um apoio aí a todas essas mulheres que infelizmente estão passando por isso. São voluntárias aí. Então, gente, ficar careca foi isso, foi um processo de se ressignificar, de se descobrir, de se sentir mais atraente, de buscar força aonde você não tem. Foi isso que aconteceu. Foi do ruim ao bom, sabe? Eu me esforcei ao máximo para tentar tirar do ruim, fazer uma coisa boa para minha vida. E eu sempre falo que todas as manhãs a gente acorda com duas possibilidades. Ou você continua fazendo tudo o que você faz igual, ou você muda. Ou você, se ontem eu levantei ruim, mal-humorada, enjoada, hoje eu vou levantar sorridente e vai estar tudo bem. A gente precisa se esforçar para ter dias bons. Os dias bons somos nós que criamos. Então, quando a gente não tá legal, a gente precisa se esforçar para ficar, para que a gente crie um dia incrível. A gente tem uma vida de infinitas possibilidades. E a escolha de tornar essas possibilidades incríveis é nossa. Vai depender de como você reage ao que acontece contigo. Você não pode evitar as coisas. Eu não pude evitar a doença, mas eu pude escolher a forma como eu ia reagir a essa doença. Então são escolhas. E a gente tem essa possibilidade de escolha todos os dias, quando a gente abre o olho de manhã e tá vivo. Você tem a possibilidade de escolher ser melhor, de escolher enfrentar de uma forma diferente, né? São escolhas. Vivemos de escolhas. A gente escolhe tudo. Se vai ser feliz, se não vai, se vai por esse caminho, se não vai. Se vai ficar chorando dentro de casa porque ficou careca, ou se vai botar o carecão pra fora e mostrar pra todo mundo que você assume isso, que é um processo e que você vai passar. São escolhas, tudo na nossa vida é escolha. E a minha escolha foi essa: enfrentar essa doença de frente e vencer. E logo, como dizem as minhas Onco Friends, que eu participo de uma comunidade, Anjo Rosa, tem no meu Instagram, tem lá no Linktree a comunidade Anjo Rosa. Lá são pacientes e a gente troca experiências e convive, fala. É bem interessante porque você vai trocando informações e vivências de quem está passando por esse processo. Então o entendimento às vezes é diferente de uma pessoa de fora que nunca passou por isso. E aí hoje eu até li uma publicação lá de uma colega que tocou o sino da vitória. Então ela está curada do câncer e isso é fantástico ouvir isso, né? Claro que hoje a gente tem, com a medicina evoluiu muito, dificilmente você perde a vida para um câncer de mama, ainda mais quando você começa o tratamento precoce, né? Mas a gente sabe que acontece do câncer avançado, o tratamento não dá certo, de ter algumas intercorrências. Então, quando alguém fala que venceu e que está bem, que está curada, é uma vitória no conjunto para todas nós. Então, eu não sei nem de onde que é essa pessoa, porque são mulheres de vários estados, mas eu me senti tão bem de ler aquele relato hoje, que tocou o sininho da vitória, que ela tá curada. Isso deixa a gente cheio de esperança, né? Então é isso, gente. Era isso que eu queria trazer para vocês sobre essa questão de perder os cabelos, mas não deixar
que você perca a sua essência. E principalmente não deixar que você perca a vontade de viver por causa de um fio de cabelo perdido, né? Agradeço a companhia de vocês. E quem não me segue, segue aí no Instagram. Eu tô sempre trazendo conteúdo agora sobre o câncer e também sobre a aromaterapia. E tem uma frase que a gente usa lá, que juntas somos mais fortes. Então, juntas somos mais fortes. Boa noite a todos, fiquem bem. Eu espero estar aqui de novo a semana que vem para uma próxima live com um outro assunto.